94,1 Maceió, 101,1 Arapiraca e 101,3 Pão de Açúcar. Na capital, Agreste e Sertão, você está sintonizado na maior rede de rádios de Alagoas. Em todo lugar, só dá Gazeta. Os melhores locutores, notícias, a melhor programação musical, as melhores promoções do rádio e os melhores ouvintes do mundo. Rede Gazeta de Rádios. A Rede Mix FM é a maior rede de rádios do Brasil. Um conceito único que traz o que há de melhor na música, informação, promoção e entretenimento. Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Tomorrowland Brasil, Avião da Mix. São milhões de ouvintes ligados na Mix e seguindo nossas redes sociais. Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. Nas primeiras horas da manhã, você acompanha na Mix um jornal com muita informação. E tudo o que você precisa saber é o Jornal da Mix. É o Jornal da Mix. Mix. Informação com atitude e a imparcialidade que você merece. A apresentação de Thaís Cavalcante e Marcos Rodrigues. De segunda a sexta às 6 da manhã, a gente tem um encontro marcado no melhor mix do Brasil. Mix Maceió, 98.3. Mix. 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 Olá, eu sou Mara Almeida e é um prazer estar com você no Gazeta News, edição da manhã. Aqui você acompanha as primeiras notícias do dia, além de entrevistas com profissionais e personalidades do nosso estado. E à tarde, a apresentação é com Viderlan Araújo. É isso aí, Mara Almeida, e para fechar o dia aqui direto do estúdio, nós vamos comandar a edição da tarde da Gazeta News, com muita informação, trazendo o panorama de Maceió, Alagoas, o Brasil e no mundo, com participações especiais, debates e muita informação para você. E é claro que você pode assistir a Gazeta News no canal 525 da sua NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda através do nosso canal no YouTube, Gazeta News AL. Programação genuinamente alagoana e um conteúdo tradicional com muita credibilidade para você. O melhor do universo geek está de volta na sua TV. Tudo sobre cinema, games, animes e muito mais. Muito mais. Entrevistas com convidados especiais. Thales Rio e Monique Machado trazem o melhor do mundo nerd para a sua casa. Canal Bang. Todo sábado, às 11 da manhã, na TV Gazeta News. Todos os dias você sintoniza o melhor do jornalismo, esporte e entretenimento na Gazeta News. A sua TV multiplataforma no seu canal 525 da Claro Net. Com transmissão simultânea no portal gazetaweb.com e pelo aplicativo Mais Gazeta. Gazeta News, alagoana como você. Rede Gazeta de Rádios, 94,1 Maceió, 101,1 Arapiraca e 101,3 Pão de Açúcar. Na capital, Agreste e Sertão, você está sintonizado na maior rede de rádios de Alagoas. Em todo lugar, só dá Gazeta. Os melhores locutores, notícias, a melhor programação musical, as melhores promoções do rádio e os melhores ouvintes do mundo. Rede Gazeta de Rádios. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da Gazeta News. Nós estamos de volta para trazer também todos os detalhes daqui para frente até às 18 horas na nossa sequência de programação. Lembrando que nós estamos em um final de semana se aproximando, sexta-feira, final de tarde e naturalmente nessas últimas 24 horas nós vamos trazer também nesta próxima hora da edição da tarde da Gazeta News os principais acontecimentos, os desdobramentos,
as pautas relacionadas a ações da segurança pública do estado de Alagoas, utilidade pública também com vários eventos sendo realizados e a nossa equipe direto das ruas da capital alagoana também levando até você a informação com pura credibilidade, competência e muita tradição que os veículos da organização Arnon de Melo sempre carregam aqui também durante todas as tardes em cada edição da Gazeta News. Lembrando que até às 18 horas você também pode participar mandando suas mensagens via o nosso canal no YouTube pelo chat, o @Gazeta News AL, aos assinantes Net Claro no canal 525 aqui em Maceió e na região metropolitana e também nesta sequência de programação, não custa nada lembrar, nós estamos também com esta participação sendo retransmitida pelo portal Gazeta Web, aquele que é o mais completo portal de notícias de Alagoas. É um fim de tarde aqui na nossa capital, estamos numa sexta-feira, dia 16 de maio de 2025. E com esse cenário, nós vamos aqui também mostrando vários bairros e a movimentação em alguns trechos também do trânsito. Mostrando aqui do lado direito, parte da Mangabeiras, tendo Ponta Verde também ao fundo, aquela região do Estela Mares também em destaque, o Maceió Shopping ali aparecendo também na parte superior esquerda do seu vídeo, aqui o Vale do Reginaldo. Um abraço para todas as pessoas nessas localidades também acompanhando neste exato momento a nossa programação. Aqui no fundo, dá para perceber também um trânsito já muito congestionado na Avenida Gustavo Paiva, tá certo? Um trecho importante porque corta toda Maceió, de ponta a ponta, para quem vem do litoral norte para o litoral sul, precisa passar por esse meio também que acaba sendo muito importante para a mobilidade urbana aqui em nossa capital. Com esses e outros assuntos, você vai poder acompanhar daqui para frente, além da participação da nossa equipe direto das ruas. E lembrando também que nesta sequência da edição da tarde da Gazeta News, nós estamos também com o nosso QR Code, que é uma peça importante para a sua interação, principalmente com a nossa produção. E que durante o programa, em vários momentos, o QR Code será exposto também no vídeo para que você possa acompanhar as nossas redes sociais e ter também acesso à movimentação nos bastidores de cada programa. Com esses e outros assuntos, a partir de agora, você vai poder acompanhar todos os detalhes desta sequência da edição da tarde da Gazeta News. Abrimos esta edição da tarde da Gazeta News para falar também do caso da adolescente de 15 anos, Ana Beatriz, cujo seu corpo foi encontrado há algumas semanas e que hoje a Polícia Científica, através do Laboratório de Genética Forense da própria Polícia Científica, confirmou na manhã desta sexta-feira que o corpo encontrado no último dia 3 de maio em Guaxuma é de Ana Beatriz de Moura, de 15 anos. A identificação foi possível por meio de análise de DNA que comprovou a compatibilidade genética entre o material biológico coletado do cadáver e as amostras fornecidas pela mãe e pela irmã da jovem. Com a conclusão do exame e o laudo positivo, a identidade do corpo foi oficialmente confirmada como sendo o de Ana Beatriz. E a família e a delegacia responsável pela investigação já foram, inclusive, comunicadas do resultado. A causa da morte segue sendo investigada pelo Laboratório de Química de Toxicologia Forense para poder trazer também mais evidências do que teria provocado, qual a causa da morte da Ana Beatriz. Mas já é certo, é oficial, que o corpo encontrado em uma fossa em Guaxuma, no litoral norte aqui em nossa capital, é o de Ana Beatriz, a adolescente de 15 anos que desapareceu no início de abril e somente um mês depois teve esse corpo sendo encontrado no fundo de uma fossa e também com muitas situações que ainda requer esclarecimentos. E por esta razão nós estamos acompanhando para poder trazer informações quando essas atualizações passarem pelo crivo da Polícia Civil do Estado de Alagoas nessas etapas de investigação. Enquanto esse fato oficial ainda não vem à tona com as evidências que levaram à morte de Ana Beatriz, a nossa equipe conversou hoje com o perito criminal Clisney Omena, ele que foi o responsável pelo exame e que explicou que, devido à condição do corpo da adolescente Ana Beatriz,
precisou a Polícia Científica de Alagoas adotar um protocolo mais complexo de extração do DNA. Rogério Costa teve a oportunidade de conversar com o perito e traz agora essa versão oficial da Segurança Pública do Estado de Alagoas e todos os passos, os procedimentos adotados pela Polícia Científica para poder, neste exame, confirmar que o corpo encontrado em Guaxuma é mesmo o corpo da adolescente Ana Beatriz. E foi feito todo o levantamento que confirmou que o material genético bate com o corpo encontrado, o corpo é de Ana Beatriz? Exatamente, a gente fez a extração, né? Conseguimos traçar o perfil genético do cadáver após ele passar um período de incubação e demandou um pouco de tempo, mas conseguimos o resultado. Já tínhamos as amostras de referência da mãe e da irmã e a partir dos perfis obtidos nós fizemos o confronto genético e inserimos esses perfis em um software que fez os cálculos estatísticos, confirmando de forma inequívoca que se trata de Ana Beatriz. Perfeito. E isso exigiu, naturalmente, além da técnica, né, o tempo também. Foi um resultado relativamente rápido, o resultado alcançado pela prova. Sim, a extração do DNA, o tempo pode variar bastante. Depende do estado das amostras. No caso específico, elas vieram bastante degradadas. Por isso que inicialmente fizemos uma previsão de até 15 dias, porque é o tempo médio que se leva para fazer a gente conseguir resultado, né, com essas amostras nesse estado. Mas conseguimos resultados antecipados e chegar na identificação do cadáver. Perfeito, isso mostra que nós temos essa autonomia, essa capacidade de poder apresentar um resultado de DNA num tempo recorde, colaborando, decidindo praticamente, fechando o inquérito. Isso. Com a identificação do cadáver, a gente consegue auxiliar a investigação policial e dar uma resposta à família da vítima que estava num ciclo de sofrimento. A partir daí, a gente consegue encerrar e a família poder vivenciar o seu luto e seguir adiante. Bom, você falou que são métodos, meios em que o material genético ele pode ser examinado para chegar ao resultado. Queria que você explicasse um pouquinho para o público como é que é isso. Existem vários métodos para a extração de DNA. Nós utilizamos kits comerciais que usam equipamentos automatizados. E esses exames nesses equipamentos são mais rápidos, mas para ele ter a resposta mais rápida, depende do tipo de suporte. No caso, a resposta é mais rápida quando você tem suave, com saliva, com sangue. No caso de ossos, a extração ela é mais demorada. Então, no caso específico dela, mais uma vez falando, demandou mais tempo, mas conseguimos, antes do prazo previsto, dar uma resposta. Todo ou qualquer material no corpo, ele pode contém material genético suficiente para se confirmar a identificação de alguém através do DNA comparativo? Nem sempre, né? Nem sempre o material encaminhado a gente consegue extrair DNA. Mas... Se fala classicamente um fio de cabelo, é mais ou menos isso? No caso de fio de cabelo é diferente, porque o DNA é mitocondrial. Aí ele não é o indicado para fazer a identificação de cadáver. Perfeito. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Perito Almena conversando com a gente da perícia oficial. Portanto, mais um caso resolvido, inclusive com a utilização da tecnologia, da busca do DNA, da comparação com o DNA, confirmando, portanto, mais um caso e fechando, né, o caso Ana Beatriz. Da Segurança Pública para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa. E é uma união, né, que foi feita pela Segurança Pública do Estado de Alagoas para poder buscar evidências e agora dá para essa família, né, a família da Ana Beatriz, pelo menos uma condição digna de que o sepultamento precisa acontecer, diminuir a dor e de que aquele corpo de fato é o da Ana Beatriz. Estamos acompanhando o andamento também dessas investigações e o que a polícia deve colocar à disposição da justiça para encontrar os culpados. E por falar em polícia, Rogério Costa também nesse mesmo movimento que ocorreu na manhã de hoje na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas, conversou com a delegada Thalita Aquino,
Ela trouxe, inclusive, detalhes sobre a confirmação do corpo da Ana Beatriz encontrada em Guaxuma e traz agora também mais esclarecimentos sobre as ações da polícia para poder elucidar esse caso. Doutora Thalita, é um fato importante, né? A identificação do corpo que foi encontrado lá em Guaxuma. Através do DNA, a perícia colaborou decididamente na resposta para essa pergunta. Sim, como nós havíamos mencionado aqui na última coletiva, apesar de ter sido encontrado um corpo, né, com todos os indícios de que seria Ana Beatriz, a gente não poderia afirmar. E com o trabalho da perícia técnica, nós pudemos realmente afirmar agora que o corpo encontrado em Guaxuma é da menina Ana Beatriz. Bom, diante desse fato, que é um fato importante dentro do inquérito, como é que ele está nesse momento? Agora, nos próximos dias, nós iremos finalizar o inquérito para encaminhar à Justiça, finalizar as diligências que estão pendentes e, em poucos dias, ele será encaminhado à Justiça para que dê prosseguimento à persecução penal. O que falta? Pode ser revelado ou é alvo ainda de sigilo para não atrapalhar a sequência, o fechamento do caso? São diligências sigilosas que vão ajudar a comprovar a autoria do crime. Há, inclusive, uma pessoa apontada como suspeita, uma pessoa que está sendo responsabilizada por isso. Versa esse trabalho exatamente nesse sentido de dotar, robustecer o inquérito disso que está faltando para confirmar? Sim, porque no início, né, houve a prisão temporária, né, do principal suspeito e desde então nós estamos trabalhando para angariar elementos que corroborem a autoria por parte dele. Quer dizer, essa busca ainda não se cessou. Ela continua, ainda faltam elementos, exatamente é isso que a gente pode entender? Sim, nós estamos buscando provas técnicas para robustecer essa acusação e para que possamos encaminhar à Justiça. Foi ouvido apenas uma vez, foi ouvido de novo, ou quis falar em algum momento? Ele foi ouvido mais de uma vez, mas não quis falar sobre o caso. Em alguns momentos que foi perguntado se ele tinha envolvimento com o crime, ele negou. Algum fato novo de alguém que pode contribuir nesse momento com esse inquérito, revelar algum fato que realmente traga ainda mais luz para esse caso? Não, até o momento as investigações já estão bem adiantadas. Obrigado. Obrigado, então, a delegada Thalita Aquino pelas informações a respeito do caso. E esse fato realmente é um fato extremamente importante, que é, através do exame do DNA, a confirmação do corpo, que é realmente de Ana Beatriz, com base no material genético de seus familiares em primeiro grau. Trabalho feito pela perícia de Alagoas. Para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa. Olha, gente, e deixa de fato, né, todos nós preocupados esta situação, porque estamos também acompanhando essas etapas de investigação e agora com esse momento em que existe a confirmação de que o corpo encontrado era o corpo da adolescente Ana Beatriz, corpo que foi encontrado no início deste mês, é o da Ana Beatriz. As evidências nessas próximas etapas também de perícia, elas podem apontar quem teria participado desse crime, se esse homem que está preso, que supostamente mantinha contatos em uma relação com a Ana Beatriz, ele realmente é o responsável por cometer esse crime. Na questão que foi criada sobre a causa da morte da Ana Beatriz, de uma suposta gravidez que também veio à tona com essas investigações da polícia, existem várias peças espalhadas ainda, mas que ainda nós estamos acompanhando nessas etapas em que a polícia tem buscado evidências para elucidar esse crime, locais, fatos, argumentos e a dinâmica para que essas peças se encaixem. Tem muita coisa solta ainda a respeito desse caso da Ana Beatriz. E o meu medo, o meu receio como cidadão, e gostaria de expor isso aqui nesta edição da tarde da Gazeta News, é de que com o passar do tempo, o homem está à disposição da justiça. Mas se a polícia, neste período dessas investigações, não encontrar evidências que apontem a participação dele, nem ele venha confessar que foi o responsável pela morte da Ana Beatriz, pode acontecer pelas esferas da lei uma solicitação, um pedido de soltura desse homem por falta de provas. E é esse o receio. É esse o medo que nós temos aqui. Pode acontecer um pedido através de advogados para que ele seja solto por falta de provas. Tá certo?
Então, essa situação nos deixa, assim, bastante preocupados, porque a Ana Beatriz, ela não foi parar no fundo daquela fossa lá sozinha, gente. E precisamos entender como foi essa dinâmica, quem participou desse crime. Até agora, o que se tem é um homem à disposição da justiça, à disposição da polícia, que está sendo apontado como suspeito. Ele não confessou. A delegada Thalita Aquino, ela explicou isso para o Rogério Costa. Das vezes em que ele foi ouvido, ele não confessou. Então, enquanto ele não confessa esse crime e a polícia não encontra evidências que diga assim, você tem aqui uma participação direta no corpo, por exemplo, encontrado, tem impressão digital, algo que possa trazer vestígios desta participação deste homem, ele pode, inclusive, solicitar, através do seu corpo jurídico, uma soltura por falta de provas. E aí eu não tenho conhecimento aprofundado nas leis sobre esse assunto para dizer qual o período que isso pode passar a valer. Mas o que é certo é que se não tem provas e ele não confessa o crime, ele pode argumentar do porquê ele está preso. Então, eu torço bastante que a polícia busque, encontre essas evidências para poder fechar esse caso que envolve a adolescente de 15 anos, Ana Beatriz. Essa foi uma etapa importante hoje, com esse reconhecimento de que o corpo é da Ana Beatriz, mas é muito importante essa concentração aqui dos veículos de comunicação da Organização Arnon de Melo, da Central Gazeta de Notícias, para poder acompanhar também as próximas etapas que a polícia vai adotar nesse processo de investigação. Nós vamos mudar agora de assunto nesta sequência da edição da tarde da Gazeta News, porque a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas efetuou hoje a prisão do autor, aquele homem responsável, ou a participação, inclusive, direta de um homem na chacina que nós falávamos ontem aqui na edição da tarde da Gazeta News com Rogério Nascimento, no município de Estrela de Alagoas, em que 5 pessoas foram encontradas mortas dentro de uma residência, 4 homens e uma mulher, localizada numa zona rural, o local onde os corpos foram encontrados, conhecido como Lagoa dos Porcos, zona rural do município de Estrela de Alagoas, que fica no agreste aqui do nosso estado. Para quem não sabe, Estrela de Alagoas fica ali perto, né, de Bom Conselho, Pernambuco, de Palmeira dos Índios, de Igaci. E a denúncia anônima recebida por meio do Disque Denúncia no 181, aliada à atuação incisiva da inteligência da Polícia Militar, foi determinante para a identificação e a localização do indivíduo, conhecido pelo codinome, vulgo Cicinho. É assim que ele é conhecido, Cicinho. Cicinho do Capeta, podemos chamar dessa forma. Acusado foi preso nas imediações do município de Palmeira dos Índios e encaminhado ao CISP local para os devidos procedimentos. Ele tem 46 anos, diferentemente do caso da Ana Beatriz. Confessou o crime, olha aí como a coisa muda, ele confessou que matou as pessoas, alegando ter agido por ciúme da companheira. A polícia informou que ele já tinha tentado matar a esposa a golpes de faca, ambos estavam juntos havia 12 anos. Esse aqui é o Cicinho do Capeta. Só o olhar dele é um olhar que intimida. Você encontrar um sujeito desse na rua, com esse olhar aqui, aquele olhar insano, não é? Aquele olhar que intimida, você já sabe que um cara desse é capaz de fazer o que fez, matar 5 pessoas. 4 homens e uma mulher. Ciúmes, a causa. Já tinha tentado matar a mulher, vivia com a mulher há 12 anos. Tentava matar a facadas ano passado. E agora, a polícia, com o trabalho do Disque Denúncia e a inteligência, conseguiu prender esse homem. A entrevista coletiva, inclusive, foi concedida também nesta sexta-feira. Rogério Costa acompanhou essa entrevista coletiva que foi realizada pela Secretaria de Segurança Pública e que explicou também como se deu a prisão deste acusado, vulgo Cicinho, e mais detalhes deste crime que ontem noticiamos aqui na edição da tarde da Gazeta News em primeira mão, direto de Estrela de Alagoas, com a participação do Rogério Nascimento. De Rogério para Rogério agora, nós vamos trazer Rogério Costa, como foi essa coletiva, atualizando também todos os nossos internautas e telespectadores sobre esse caso. Como foi amplamente divulgado, né, houve esse homicídio quíntuplo na cidade de Estrela de Alagoas na tarde de ontem, culminando com a prisão hoje pela manhã, né, pela Polícia Militar, pelo 10º Batalhão, do suspeito, um homem de 46 anos, né, ele já foi interrogado hoje pela manhã,
Estamos, inclusive, aguardando o delegado João Paulo Canuto. Ele está chegando de Palmeira, ele dos Índios, ele conduziu esse interrogatório, mas esse homem de 46 anos confessa a prática do homicídio, né, do homicídio quíntuplo. Ele afirma que agiu por ciúmes. Ele tinha falado, ele vinha reclamando da sua companheira, com quem ele convivia 12 anos, que ela deixasse de comparecer à casa da irmã, né, para ingerir bebida alcoólica com pessoas. Inclusive tinha um deles que era uma vítima chamada de Lice. Ele vinha com bastante ciúmes, e no dia de ontem ele terminou dizendo para ela que saísse de lá, que ele praticaria uma tragédia, né, não queria machucar ninguém, mas também não ia mais aceitar aquela situação. Ele terminou indo naquele local e matando todas as pessoas a facadas. Ele está com um ferimento na perna, que ele disse que houve, com uma das vítimas chegou a ter confronto. Mas o importante, né, que como ontem mesmo o secretário Flávio Saraiva, o comandante Paulo Amorim, bem como o próprio delegado-geral Gustavo Xavier, fizeram diligências, participaram desses primeiros levantamentos, que culminou com a prisão na madrugada, início da madrugada, final da madrugada, pela Polícia Militar. Né? O inquérito já está praticamente concluído, né? Não há dúvidas da autoria, não há dúvidas de motivação. A companheira dele negou que estivesse no local, mas ele confirmou que ela estava no local, mas em momento algum ela participou de qualquer agressão, chegou inclusive a correr da casa quando ele começou a esfaquear as pessoas. Então, assim, é um caso lamentável. A gente estava conversando com o Dr. Flávio Saraiva no local, que não é aquele tipo de caso que não havia como ser impedido, né? Não tem como a gente colocar um policial dentro de cada residência, então não tinha como impedir aquele fato acontecer. Né? Mas o importante foi que a resposta foi rápida, né? A ação conjunta, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica estiveram no local todas. Tudo foi confirmado, né? O celular foi encontrado do Dr. Flávio no local dele. A perícia já confirmou que é dele, inclusive através de exame no próprio aparelho, então não há dúvidas. Vou passar a palavra para o comandante Carlos Alberto desse batalhão para ele detalhar como aconteceu a prisão dele na manhã de hoje. Bom dia, senhores e senhoras presentes. A situação, de fato, trágica. Ressaltamos aqui a importância das pessoas colaborarem com as informações que culminaram justamente hoje na prisão desse autor, desse suspeito da autoria do quíntuplo homicídio. É importante também ressaltarmos a importância das pessoas denunciarem as informações que provavelmente mostram tragédias anunciadas, como, por exemplo, foi o caso da filha que tomou conhecimento de uma situação que podia culminar nessa tragédia, não comunicou às autoridades, à polícia, e acabamos tomando conhecimento só após o fato, coisa que dificilmente nós poderíamos evitar, porque era um local afastado, na região de Estrela de Alagoas. Mesmo com todo o patrulhamento que é feito diariamente pela Polícia Militar, dificilmente conseguiríamos evitar. E a resposta foi dada hoje pela manhã, graças à integração que tem sido feita entre a Polícia Civil, a Polícia Militar, sob as orientações do nosso secretário de Segurança, nosso comandante-geral. E esse indivíduo ele foi localizado próximo da Serra das Pias, após os informes que foram chegando para o Centro de Operações no Copom, e as informações é que eles estavam no povoado de Canafístula, próximo a faz parte de Palmeira dos Índios. E após as diligências lá em Canafístula, foi encontrado esse indivíduo já na Serra das Pias, como o próprio delegado Sidney Tenório falou, prestes a pegar uma condução para sair de dentro do interior do estado e para ir para outro estado ali, já que essa região faz divisa com o Pernambuco. Então essas são as informações que nós temos e graças a esse trabalho de colaboração entre todas as forças, conseguimos prender o suspeito do homicídio. Senhor secretário de Segurança Pública de Alagoas, doutor Flávio Saraiva, em nome de Vossa Excelência, cumprimento o Coronel Patrick, Coronel Jairson, comandante Carlos Alberto, os irmãos delegados, as irmãs delegadas, doutora Rosana Coutinho, cumprimento a todos os amigos da imprensa. Dizer sobre esse evento trágico que aconteceu ontem no município de Estrela de Alagoas, no povoado Lagoa dos Porcos. Mais uma vez, a Segurança Pública de Alagoas, de forma integrada, bem comandada, bem capitaneada pelo nosso secretário de Segurança Pública de Alagoas, de imediato, assim que o secretário tomou conhecimento, já acionou de forma rápida o helicóptero da Segurança Pública de Alagoas, juntamente com o Coronel Patrick e este comandante-geral, o Coronel Paulo Amorim, estivemos no local,
onde auxiliamos o doutor Flávio Saraiva, e o secretário conduziu as operações de nível estratégico, e de forma rápida deixamos o controle operacional para a Polícia Militar e para os irmãos delegados, e de forma rápida, parabéns para a inteligência do 10º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Palmeiras dos Índios, prendemos este homicida truculento, impiedoso, cruel, um indivíduo que de forma traiçoeira, fria, covarde, retirou a vida de 5 pessoas inocentes sem dar nenhuma chance de luta, não dá nenhuma chance de sobrevivência às pessoas inocentes que ele retirou a vida, praticamente encontrou as vítimas dormindo por efeito de bebida alcoólica. De forma incansável, a Polícia Militar, a Polícia Civil, trabalhou a madrugada toda e prendemos esse indivíduo, que pelo cálculo das penas, eu não posso aqui precisar, mas a Justiça e o Ministério Público irão precisar, 5 homicídios, 5 vezes 30, 150 anos, com certeza vamos esperar que ele passe o resto da vida dele cumprindo a pena pela tragédia que ele praticou, pela tristeza que ele levou para toda a sociedade do Agreste. Mais uma vez, todos nós juntos, integrados, demos uma resposta rápida e, mais uma vez, aquele que vier praticar crime em Alagoas, a resposta será essa. Vamos prender você e levá-los às barras da justiça. Eu só quero, de forma aqui, dizer que, respeitando a ética científica, esse indivíduo trata-se, respeitando a ética científica, de um indivíduo animalesco. Esse indivíduo não tem mais condições de voltar ao convívio social. Ele tem que passar o resto da vida dele cumprindo a pena pelo crime trágico, truculento que o mesmo cometeu. Senhor secretário, muito obrigado por ter facultado a palavra a mim. Respeitosamente, retorno a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado a todos, bom dia a todos. Vamos passar a palavra agora para o delegado João Paulo e, em seguida, a gente já abre para as perguntas. Boa tarde a todos, primeiramente. Bom, primeiramente, boa tarde. Nós já realizamos o interrogatório do autor. Ele admitiu ter praticado os homicídios, porém alegou legítima defesa, o que não tem sustentação nenhuma nos fatos. Ele disse que chegou lá para pegar a mulher dele, que estava bebendo, disse que ela teria ligado para ele, para buscar ela, e quando ele chegou na casa, segundo ele, teria sido levado uma facada de um dos homens que estaria na casa. De fato, ele tem um machucado na perna. Porém, ele disse que todas as pessoas que estavam na casa se reuniram para atacá-lo. Contudo, foi apurado pelas equipes policiais que chegaram lá primeiro na cena e pela polícia científica, que os corpos estavam dispostos em cômodos diferentes da casa. 3 homens num quarto, um homem no outro e uma mulher em outro cômodo da casa. Ou seja, já entra em contradição com o que ele disse. Ele disse que... E outra coisa, a companheira dele estava lá no momento em que ele chegou na casa. Ela tinha dito anteriormente que saiu para ir para a casa de um primo e quando voltou encontrou os corpos das vítimas. Mas o autor disse que ela estava lá quando ele chegou. Ela viu toda a ação e viu que foi ele. Ao contrário do que ela tinha dito, de que não sabia quem teria praticado esse crime. Quanto à arma do crime, ele disse que se desfez dela no local do crime. Até onde eu sei, não foi encontrada. Ele tinha um punhal e, pelo que eu sei, uma das vítimas tinha uma faca também e essa não foi encontrada. E após matar todos, ele saiu de lá a pé, disse que passou a noite no mato, escondido, perto de Estrela de Alagoas, e saiu andando a esmo. Diz ele que estava atrás de um advogado e
tentando esfriar a cabeça. Só que ele foi encontrado perto da divisa com Pernambuco já. Aí eu indaguei a ele se não tinha advogado qualificado o suficiente no estado de Alagoas. E ele não soube me responder. Nós já estamos protocolando a prisão preventiva dele e esperamos que esse indivíduo não volte mais ao convívio em sociedade, como foi dito aqui pelo comandante, e passe o resto de sua vida atrás das grades. Toda a repercussão desse caso você acompanha no portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, a repercussão completa sobre a prisão do Cicinho, o assassino em massa, até porque matou 5 pessoas em casa, dentro de uma residência em Estrela de Alagoas, e estamos falando de um crime provocado por ciúmes. Esta situação traz todo um requinte de frieza no ato em ter matado as pessoas. Se observou na entrevista coletiva que a polícia utilizou um punhal, uma faca, ou seja, estava sob posse de um punhal. Andou de Estrela de Alagoas tentando fugir de Alagoas. E, naturalmente, a polícia, através do Disque Denúncia, conseguiu capturar esse homem. Espero que ele venha passar realmente muito tempo, o restante de sua vida, já que tem mais de 50, né? Então, deixar o restante de sua vida preso por esse crime que cometeu. 5 pessoas, 4 homens e uma mulher. E de maneira sorrateira, fria, enquanto muitos deles, sob o efeito do álcool, dormiam, acabaram sendo executados por este homem. E ainda falando sobre os casos relacionados a ações da polícia no interior do estado, o caso dos familiares que inclusive se reuniram hoje, o caso do Gabriel Lincoln, o adolescente, morto durante uma abordagem policial no município de Palmeira dos Índios no início deste mês, se reuniram também nesta sexta-feira com o presidente da Coordenadoria dos Direitos Humanos do Tribunal de Justiça de Alagoas, o desembargador Tutimé Zairan. O objetivo é para pedir celeridade nas apurações das circunstâncias da morte do jovem. A repórter Priscila Espíndola acompanhou esse encontro e traz agora, na sequência da nossa programação, mais detalhes. Os pais do jovem Gabriel Lincoln Pereira da Silva, morto durante uma suposta abordagem policial em Palmeira dos Índios no último dia 3 de maio, foram recebidos pela Coordenadoria de Direitos Humanos aqui do Tribunal de Justiça de Alagoas, na esperança de que haja maior celeridade nas investigações em relação ao caso do adolescente. A gente só quer a verdade, simplesmente a verdade, porque essa de a PM imputa sobre o Gabriel não é verdade. Ele nunca teve arma, ele nunca viu uma arma. Eu nunca tive, nem de brinquedo eu permitia que ele usasse arma. E ele, naquela velocidade, a polícia atrás, né? Nem em filme de bang bang dá pra ver um cara pilotando uma moto lá do jeito que ele vinha e pegar uma arma e deferir um tiro contra a guarnição. Aí eu lhe pergunto, cadê essa viatura, cadê essa guarnição, cadê esse tiro, segundo tiro, que não houve, só houve um tiro? A gente quer a resposta. E o principal desejo do senhor nesse momento, seu Cícero? Justiça. Quero justiça, que ela seja feita. É demorada, é uma luta, mas ela virá e a gente aguarda. Não vai trazer o Gabriel de volta, mas o senhor acredita que vai evitar que outros adolescentes tenham suas vidas ceifadas da mesma forma? Com certeza, com certeza. Que se pare com isso, né? Mais um. Não, vamos dar um basta nisso. Vamos lutar, vamos correr atrás. Fizemos a escuta, né? Para entender em profundidade o que houve e a partir de agora, na condição de coordenador de direitos humanos do tribunal, vamos cobrar para que as coisas sejam devidamente apuradas, né? Respeitado naturalmente, isso é preciso enfatizar, respeitado o devido processo legal, para que não haja pré-julgamento nem pré-condenação de quem quer que seja, né? Mas que se apure, né? E que se responsabilize quem efetivamente eventualmente agiu como não deveria ter agido, né? Para o Centro Especializado de Atenção às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais,
A família de Gabriel Lincoln precisa também de suporte psicológico e o tribunal vai solicitar atendimento para os familiares no município de Palmeira dos Índios. E no caso da família de Gabriel, quais serão, então, os serviços que vocês estão ofertando para eles? Que atenção dada a eles nesse momento caberia ao centro? O centro, ele estabelece pontes, né? Não só o centro, mas a Coordenadoria de Direitos Humanos, que é capitaneado pelo desembargador Tutimés, no sentido de oficiar as instituições, as autoridades. Nesse caso, por exemplo, é nítido que as pessoas que passam por um trauma desse precisam de um acompanhamento psicológico. E aí, no município onde eles residem, Palmeira dos Índios, tem esse tipo de situação, né? Então, nós vamos demandar, vamos oficiar e solicitar para que lá no município de Palmeira dos Índios eles tenham essa possibilidade desse atendimento, que é fundamental para poder não resolver algo que é irreversível, mas as consequências tão danosas que isso acarreta em todo o seio familiar com essa dor que essas pessoas estão sentindo. Outra situação é fazer interlocução com a Secretaria de Segurança Pública, com as autoridades envolvidas, que geralmente é um delegado de polícia ou uma comissão de delegados, como é o caso de Polícia Civil, e a gente fazer sempre esse contato que estamos acompanhando para que haja uma atualização do andamento, sempre na medida do possível, porque existem diligências que são sigilosas e que uma eventual divulgação disso termina redundando numa ineficiência, né, da produção de provas e da dinâmica de uma investigação. Mas toda e qualquer interlocução, contato, solicitação, cobrança, não é? A gente está disposto e estamos aqui nesse trabalho do Centro de Atendimento às Vítimas, na Coordenadoria de Direitos Humanos, para fazer esse papel. E seguimos acompanhando também este caso que envolve Gabriel Lincoln, o adolescente que foi morto em Palmeira dos Índios e supostamente por uma abordagem policial. Agora os familiares querem, claro, um andamento dessas investigações e por isso, por esta razão, esta reunião foi realizada nesta sexta-feira no Ministério Público. Um carro capotou na manhã desta sexta-feira no bairro Jacarecica, na entrada aqui pela L-101 Norte, após a motorista perder o controle da direção e descer uma barreira, um barranco. No veículo estavam 2 mulheres e uma bebê recém-nascida com apenas 3 dias de vida. Segundo relatos de um morador da região que presenciou o acidente, o veículo colidiu com algumas garagens, destruindo parte das estruturas antes de capotar e cair na parte inferior da área. O impacto foi tão forte que acionou o sistema de airbag do carro, que começou a soltar fumaça também após a colisão. Moradores ajudaram a retirar as vítimas de dentro do carro, que ficou bastante danificado. Segundo relatos de testemunhas, entre os ocupantes estavam a motorista e a mulher que havia passado por uma cirurgia cesariana e sua filha de 3 dias de vida. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado para prestar socorro às vítimas. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde das 3. Ali próximo ao conjunto Alfredo Gaspar de Mendonça, né? Uma área que também exige muita atenção. E esse caso, nesta sexta-feira, acabou também ganhando muita atenção com a participação, inclusive, do SAMU, para deslocar as vítimas para um local mais seguro para os devidos procedimentos e cuidados à saúde. Nós vamos agora trazer informações sobre as capas das revistas para este final de semana, com matérias especiais nesta sequência da edição da tarde da Gazeta News. A começar com a Carta Capital, está aqui em destaque, Conexão Pacífico, os planos do Brasil para aprofundar a relação econômica da América do Sul com a China, fazendo inclusive uma alusão à viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que esta semana visitou, né, nesse cumprimento de agenda internacional, a Rússia e a China para essas tratativas. Ícone da esquerda latino-americana, Pepe Mujica liderou pelo exemplo e deixou um inestimável legado de luta por justiça social e fez da política um genuíno ato de amor. Está aqui a matéria especial também na Carta Capital sobre a despedida a Pepe Mujica, que faleceu esta semana. Todos os outros detalhes com matérias especiais você tem na Carta Capital, assim também como a Veja, que vem logo na sequência com seu destaque. Vamos trazer então a Veja.
Carta na mesa. O ex-presidente sonha em continuar no jogo em 2026 e usa trunfo para pressionar o governador Tarcísio de Freitas e outros que tentam ocupar seu espaço da direita. O nome de Michele Bolsonaro como possível presidenciável. Está aqui Bolsonaro, que até o presente momento não pode concorrer, mas tendo nessa estratégia a possibilidade de lançar a sua esposa, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, para o cenário político em 2026, nessa retomada da presidência ou na tentativa de retomar a presidência do país. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta teremos muitos outros assuntos nesta sequência da edição da tarde da Gazeta News. Continue conosco, voltamos já. Todos os dias você sintoniza o melhor do jornalismo, esporte e entretenimento na Gazeta News. A sua TV multiplataforma no seu canal 525 da Claro Net. Com transmissão simultânea no portal gazetaweb.com e pelo aplicativo Mais Gazeta. Gazeta News, alagoana como você. Rede Gazeta de Rádios, 94,1 Maceió, 101,1 Arapiraca e 101,3 Pão de Açúcar. Na capital, Agreste e Sertão, você está sintonizado na maior rede de rádios de Alagoas. Em todo lugar, só dá Gazeta. Os melhores locutores, notícias, a melhor programação musical, as melhores promoções do rádio e os melhores ouvintes do mundo. Rede Gazeta de Rádios. A Rede Mix FM é a maior rede de rádios do Brasil. Um conceito único que traz o que há de melhor na música, informação, promoção e entretenimento. Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Tomorrowland Brasil, Avião da Mix. São milhões de ouvintes ligados na Mix e seguindo nossas redes sociais. Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. O melhor do universo geek está de volta na sua TV. Tudo sobre cinema, games, animes e muito mais. Muito mais. Entrevistas com convidados especiais. Thales Rio e Monique Machado trazem o melhor do mundo nerd para a sua casa. Canal Bang. Todo sábado, às 11 da manhã, na TV Gazeta News. Olá, eu sou Mara Almeida e é um prazer estar com você no Gazeta News, edição da manhã. Aqui você acompanha as primeiras notícias do dia, além de entrevistas com profissionais e personalidades do nosso estado. E à tarde, a apresentação é com Viderlan Araújo. É isso aí, Mara Almeida, e para fechar o dia aqui direto do estúdio, nós vamos comandar a edição da tarde da Gazeta News, com muita informação, trazendo o panorama de Maceió, Alagoas, o Brasil e no mundo, com participações especiais, debates e muita informação para você. E é claro que você pode assistir a Gazeta News no canal 525 da sua NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda através do nosso canal no YouTube, Gazeta News AM. Programação genuinamente alagoana e um conteúdo tradicional com muita credibilidade para você. Neste retorno do intervalo, nós vamos dar sequência à edição da tarde da Gazeta News, dando uma passada também nos veículos que são parceiros aqui do projeto, a começar com o portal Gazeta Web, que tem seus destaques. Amigos de farra. Suspeito de chacina e esposa eram próximos das vítimas. Cicinho chegou a dizer que não gostava do grupo, o que foi descartado pela polícia. O caso segue investigação, tem atualizações sobre essa chacina em Estrela de Alagoas, aqui no portal Gazeta Web Destaque. A previsão do tempo para o final de semana aqui também no estado será de sol ou de chuva. Bom, acesse aí o portal Gazeta Web para ficar por dentro de tudo. As interdições de trânsito em bairros de Maceió neste final de semana por eventos do esporte, né? Estamos falando de corridas de rua em vários locais e pontos de alto fluxo de veículos, principalmente nas avenidas Dr. Antônio Gouveia e Silvio Viana, na Pajuçara e Ponta Verde, para a realização de etapas de corrida de rua.
Suspeito preso por furtar casa em construção, trocou itens por drogas. É uma prática muito normal essa, né? O cara leva o que é dos outros para poder trocar por esmola ou, eu estou falando de esmola porque a quantidade da dolinha mesmo, muitas e muitas vezes, ali quando você vai comprar uma maconha, não custa mais do que R$15. Aí o cara pega um objeto que custa 200, 300, 400, 500, mas para poder satisfazer essa dependência química dele, acaba entregando para outros criminosos. Esta situação foi inclusive apurada pela polícia e tem detalhes aqui no portal Gazeta Web. Você tem muitas outras informações e também retransmissão aqui neste exato momento do projeto Gazeta News. Vamos dar uma passada agora para o Metrópolis, notícias também no cenário político e econômico do país, colocando então em evidência, após China e União Europeia, a Argentina suspende importações de frango do Brasil. O governo da Argentina determinou a suspensão de aves ou subprodutos após Brasil confirmar caso de gripe aviária em granja comercial. Esse tem sido também um assunto muito comentado nesta sexta-feira, né? O fechamento de portas do mercado internacional para o Brasil depois desse caso de gripe aviária em granja comercial. Lembrando que tem todas as informações aqui no Metrópolis a respeito desse assunto. Aqui na parte baixa tem informações dizendo que gripe aviária matou 38 cisnes e patos em zoológico do Rio Grande do Sul. Tem mais informações aqui também sobre os impactos econômicos por conta desta informação. Fernando Sarney define data para as eleições da CBF. Um escândalo envolvendo a CBF com o afastamento de Edinaldo Rodrigues e o vice Fernando Sarney agora definindo também a antecipação dessas eleições para a entidade máxima do futebol brasileiro. E muitas outras informações do cenário esportivo você terá daqui a pouco, logo depois dessa edição da tarde da Gazeta News, com a participação dos integrantes do Timaço aqui no estúdio com Bola Quente. Nós vamos agora ao Estadão. Olha aí, China e União Europeia suspendem compra de carne de frango do Brasil após primeiro caso de gripe aviária em granja comercial. A medida faz parte de protocolo sanitário internacional, segundo o ministro da Agricultura. E esse caso de gripe aviária pressiona ações na Bolsa. É isso aí, estamos acompanhando também mudanças nesse cenário econômico. Olha, isso aqui que nós estamos vendo na foto é a chamada bebê reborn, não é isso, gente? Não é isso? Ou seja, parece humana, mas não é. Tem um caso, inclusive, que tem gerado muitas discussões, né? Isso faz, inclusive, né, todo o fato, né, de que o crescimento desse mercado tem gerado até conflitos entre casais em um momento de separação. Ontem vi um vídeo de uma advogada falando sobre esse caso de bebê reborn, que estamos também tentando colocar aqui em evidência, em que quando estão discutindo a separação, o casal também está disputando quem vai ter a guarda da bebê. É, isso aí. Tem esse mercado que tem crescido muito no Brasil. Papa Leão XIV afirma que família se baseia na união estável entre homem e mulher. O pontífice também reiterou posição da Igreja Católica contra o aborto. Esses e outros assuntos você acompanhando também no Estadão, com sua credibilidade e tradição. São mais de 150 anos, levando informação para o público de uma forma geral. E ainda falando sobre o Papa, o Vaticano divulgou nesta sexta-feira a foto oficial do Papa Leão XIV em suas redes sociais. Na imagem, que vem acompanhada com a assinatura do pontífice e seu brasão, ele aparece sorridente e usando uma batina branca simples, com uma grande cruz dourada ao redor do pescoço. Também na manhã desta sexta-feira, o pontífice encontrou-se com o corpo diplomático da Igreja Católica, indicando as diretrizes do pontificado e os pilares da ação missionária da Igreja e da obra Diplomacia da Santa Sé, que acaba sendo também um protocolo muito, mas muito tradicional da Igreja. No encontro, ele declarou que é necessário construir sociedades harmoniosas, abre aspas, investindo na família fundada na união do homem e da mulher, fecha aspas. Também, segundo o Papa, é dever daqueles que têm responsabilidades no governo trabalhar para construir sociedades civis harmoniosas e pacíficas. Pode ser feito, antes de mais nada, investindo na família, fundada na união estável entre homem e uma mulher. Foi o que disse o Papa. Todas as informações sobre esse assunto também no portal Gazeta Web. Você acompanha no mais completo portal de notícias de Alagoas. O ex-presidente Jair Bolsonaro utilizou, através de uma live,
uma declaração que tem gerado também uma movimentação nos bastidores. Ele diz que não pretende sair do Brasil e que podem prendê-lo, apesar de acreditar que vai morrer na cadeia e que não vai demorar, pois já tem 70 anos e acaba de passar por uma cirurgia complicada. A fala ocorreu durante essa live para a Rádio Auriverde do Brasil e foi, inclusive, uma referência ao processo em que Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal, acusado, inclusive, de liderar uma suposta tentativa de golpe de Estado contra a vitória de Lula em 2022. Eu com 40 anos de cadeia no lombo, né? Não tem recurso para lugar nenhum, eu vou morrer na cadeia. Qual o crime? Crime impossível. Golpe da Disney, junto com o Pateta, com a Minnie, com o Pato Donald, que eu estava lá em Orlando, né? Programou esse golpe aí. Todo mundo vivia de harmonia aqui em Brasília. Nós acabamos com a harmonia. Em consequência, 40 anos de cadeia no Bolsonaro, no golpe da Disney, porque eu estava nos Estados Unidos, e ponto final. Agora, alguns falam que devia sair do Brasil. Não vou sair do Brasil. Agora, não. Me prendam, pô. Está previsto 40 anos de cadeia. Me prendam. Eu estou com 70 já, quase morri na última cirurgia. E as informações também na Gazeta de Alagoas neste final de semana, envolvendo também esse cenário político, já que a Gazeta, nos seus 91 anos, com conteúdo digital e conteúdo impresso também neste final de semana, vem com matérias especiais. Ainda seguimos aqui a falar sobre o cenário político do Brasil, porque a deputada Carla Zambelli ainda não recebeu ligações ou mensagens do ex-presidente Jair Bolsonaro, desde que o Supremo Tribunal Federal a condenou à prisão na última quarta-feira. Zambelli recebeu uma sentença de 10 anos de prisão por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça e também inserção de mandados de prisão falsos. A deputada falou à imprensa sobre a condenação e disse que atravessa um momento de injustiça, mas de fé e esperança. O ex-presidente Bolsonaro falou que você seria uma das culpadas para ele não ter ganho a eleição em 2022 e também não falou nada a respeito do julgamento da STF. Você se sente abandonada por ele de alguma forma? Não, porque eu nunca, de um tempo para cá, eu não esperava ser acolhida. Numa situação como a gente está, é difícil você esperar acolhimento das pessoas, né? Mas eu sei que eu tenho acolhimento da família. Michele já me procurou, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro comentou meu caso. E eu acho que isso para mim é suficiente para mostrar que todo o meu trabalho não foi em vão. Com o presidente, a senhora não falou? Não. No cenário local, o governador Paulo Dantas utilizou as redes sociais para anunciar nesta sexta-feira que vai enviar à Assembleia Legislativa um projeto de lei que propõe um reajuste salarial de 4,83% para os mais de 100 mil servidores públicos estaduais, incluindo ativos e inativos. Servidor público do estado de Alagoas, eu tenho uma ótima notícia para todos vocês. Nós vamos reajustar o salário de mais de 100 mil servidores agora no mês de maio. Galera, eu tô muito emocionada. Eu não tô acreditando, pelo amor de Deus. No percentual de 4,83%. E eu fico muito feliz porque desde o ano de 2022, ou seja, 4 anos seguidos, nós estamos aplicando reajuste para o servidor público, valorizando, considerando e respeitando os relevantes serviços que são prestados pelos nossos queridos colaboradores. Vocês tenham certeza que esses 500 milhões de reais que serão disponibilizados para o servidor público fortalece a atividade econômica e empresarial no estado de Alagoas e significa mais geração de empregos e desenvolvimento econômico. Eu vou estar agora nos próximos dias encaminhando esse projeto de lei para a Assembleia Legislativa e tenho certeza absoluta que os deputados e as deputadas irão aprovar com agilidade o projeto, o que vai nos permitir implantar esse reajuste ainda no mês de maio de 2025. Um abraço e fiquem todos com Deus. Está aí o posicionamento do governador Paulo Dantas nas redes sociais. Todas as tardes, Marcos Rodrigues comentários. E por conta da precariedade nas condições de estrutura, o Museu de História Natural está prestes a fechar suas portas. Quem vai trazer detalhes para nós sobre esse momento triste para todos os alagoanos é a repórter Priscila Espíndola.
A falta de recursos para manutenções ao longo dos anos foi deixando as marcas na estrutura do prédio, que é tombado como patrimônio histórico de Alagoas desde 2010. Após vistoria realizada no mês de abril, um relatório feito pelo engenheiro civil e de segurança da Pró-Reitoria de Infraestrutura da UFAL pontuou uma série de problemas com riscos físicos e biológicos e recomendou a interdição de ambientes. O diretor Felipe Nascimento explica que a decisão pelo fechamento ao público foi inevitável. Para garantir a segurança do público, nós resolvemos fechar as portas aqui do museu por tempo indeterminado até que essa solução seja corrigida. São mais de 60 mil peças no acervo. Para onde elas vão agora? Exato. Por enquanto, esse acervo está sendo remanejado aqui mesmo, indo para espaços, digamos assim, que não apresentam tanta insalubridade e falhas estruturais. Mas se nenhuma providência for tomada, a tendência é que esse acervo tenha que ser, tenha que ser transferido para outro local. Já havia sido feito outro estudo antes desse que recomendou, portanto, o fechamento das portas do museu? Não, outro laudo não. O que a gente via era que o prédio estava visualmente em estado bem crítico, né? Às vezes algumas reformas pontuais eram feitas, mas não corrigia o problema. Então, para ter uma prova material mais contundente, foi solicitado esse laudo. A ideia de quanto volume de dinheiro seria necessário para essa restauração, reestruturação do prédio? Essa pergunta é difícil de responder porque o prédio é enorme, né? É antigo, a manutenção é cara e ele é tombado. Por isso, falar de valores agora é precipitado porque precisaria de uma avaliação mais criteriosa. E qual é a solução que vocês enxergam no momento mais prática? A solução, infelizmente, é o museu passar por um restauro completo. E essa é a solução. Já foi feita alguma solicitação nesse sentido? Não, a reitoria foi avisada, está ciente e estamos aguardando as providências. Mas, por enquanto, a única providência que o museu tem que tomar é fechar as portas para garantir a segurança de todos. O prédio é de 1817. Já abrigou o Exército, a primeira faculdade de medicina aqui do estado de Alagoas, o antigo Centro de Ciências Biológicas e, desde 2016, aqui funciona o Museu de História Natural da UFAL. Mas olha só, na semana em que completaria 35 anos de existência, este prédio aqui, que inclusive é tombado como patrimônio histórico, olha só o que aconteceu. Ele teve que fechar as portas para o público. Né, para todos nós por conta desta situação que a Priscila trouxe, mostrando também, né, todo esse abandono, as questões estruturais que são fundamentais para a sobrevivência de um prédio histórico e que naturalmente agora deixará ainda mais enfraquecido esse cenário em Alagoas e torcemos, né, para que em breve essa história possa ser preservada e também mantendo não só aspectos importantes sobre a nossa origem, mas também para os demais alagoanos, que também precisam valorizar e muito a sua história. Nós vamos falar agora sobre a Semana S, que é um evento gratuito realizado pelo Sistema Fé Comércio, Sesc, Senac Alagoas, já que inclusive tem uma programação definida e nós vamos também agora acompanhar um pouco dessas informações, fazendo um convite para a sociedade com esse material que será exposto aqui no telão, mostrando também que esse evento tem um caráter relevante para a nossa sociedade. Vamos colocar na tela então. Liderado pela CNC, a Federação de Comércio do Estado de Alagoas, Sesc, Senac e os Sindicatos do Comércio, a Semana S acontece este fim de semana, a sexta e sábado, 16 e 17 de maio, das 16 às 22 horas, no estacionamento do Shopping Maceió. É um evento que conta com mais de 50 atividades do Sistema Fé Comércio Senac, entre oficinas de gastronomia, oficinas de penteado, de automaquiagem, exames de saúde, além de apresentações culturais, oficinas de circo, coco de roda e, especialmente no dia 16, para você empresário, uma palestra com o Wesley Barbosa, que é nosso aqui de Alagoas, saiu do Vergel do Lago para ser um executivo da Meta, de Facebook, de Instagram,
hoje é professor da Fundação Dom Cabral. Então, exclusivamente para você, teremos o show da Wilma Araújo. No dia 17, teremos todas as outras oficinas, além de desfile de moda, um show final com o Rock Maracatu e Fernanda Guimarães. Portanto, nós convidamos você, empresário, você, colaborador do comércio, toda a sociedade alagoana para estar presente nos dias 16 e 17 no estacionamento do shopping. Lembrando, queremos que você traga 1 quilo de alimento não perecível para ajudar o Mesa Brasil do Sesc. Convidamos você, mais uma vez, 16 e 17 de maio, das 16 às 22 horas, o estacionamento e o Shopping Maceió, um evento gratuito feito só para você. Muito obrigado pela participação e nesta parceria, né? No papel de utilidade pública, nós estamos exercendo também o nosso compromisso com a sociedade. Assim, nós vamos encerrando esta edição da tarde da Gazeta News. Deixo um grande abraço para você, um ótimo final de semana. Vem aí, na sequência de nossa programação, o Bola Quente, com os integrantes do timaço da Gazeta, a equipe comandada por Valmari Vilela, para trazer até às 8 da noite, na sequência de nossa programação, análise, informações, debates sobre o final de semana de muita expectativa para os clubes de Alagoas, para os nossos representantes, com a Série B em andamento, a Série C e a Série D, tendo CRB, CSA, Asa e Penedense como nossos representantes e outros assuntos também de destaque do cenário do futebol nacional. Um grande abraço para você, um ótimo final de semana. Na segunda-feira estaremos de volta para mais uma edição da tarde da Gazeta News. Todos os dias você sintoniza o melhor do jornalismo, esporte e entretenimento na Gazeta News. A sua TV multiplataforma no seu canal 525 da Claro Net. Com transmissão simultânea no portal gazetaweb.com e pelo aplicativo Mais Gazeta. Gazeta News, alagoana como você. Rede Gazeta de Rádios, 94,1 Maceió, 101,1 Arapiraca e 101,3 Pão de Açúcar. Na capital, Agreste e Sertão, você está sintonizado na maior rede de rádios de Alagoas. Em todo lugar, só dá Gazeta. Os melhores locutores, notícias, a melhor programação musical, as melhores promoções do rádio e os melhores ouvintes do mundo. Rede Gazeta de Rádios. A Rede Mix FM é a maior rede de rádios do Brasil. Um conceito único que traz o que há de melhor na música, informação, promoção e entretenimento. Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Tomorrowland Brasil, Avião da Mix. São milhões de ouvintes ligados na Mix e seguindo nossas redes sociais. Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. Nas primeiras horas da manhã, você acompanha na Mix um jornal com muita informação. E tudo o que você precisa saber é o Jornal da Mix. É o Jornal da Mix. Mix. Informação com atitude.